Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" E Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebramos o martírio de São Mateus. Então hoje é festa na igreja, porque é um apóstolo. É um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que dá a vida por amor a Cristo, por amor à igreja, por amor a todos nós. Deu a vida para salvar a minha alma e para salvar a tua alma também. Lembremos que o nome antigo de Mateus era Levi. Quando ele se converte, passa a ser chamado de Mateus. E Mateus era um cobrador de impostos. Interessante, meus irmãos, que ele era odiado pelos judeus. Os cobradores de impostos pegavam os impostos do povo para dar para César. Era o emprego dele, era o trabalho dele. E, pelo visto, Mateus não facilitava muito a vida dos judeus, não. Ele, além de pegar para o império, ele também pegava para ele. E assim ele se tornou um homem muito rico. E dá para perceber que essa festa que ele fez na casa dele, chamando os cobradores de impostos e os pecadores, dá para se ter uma noção que realmente ele não era um pobretão. E é esse que, quando Jesus passa, olha para ele e diz: "Segue-me." E se levantou e seguiu a Jesus. Imagina, ele naquele momento estava deixando todas as suas seguranças. Se compreende? É totalmente o contrário do jovem rico. Você lembra que o jovem rico se apresentou para Jesus e perguntou para ele: "Mestre, o que devo fazer para ganhar o reino de Deus, o reino dos céus?" E Jesus falou: "Pratica os mandamentos." E ele disse: "Sim, isso aqui eu já faço." Porque Jesus foi elencando para ele os mandamentos. Mas quando chegou, e no momento em que ele disse para Jesus: "Tem mais alguma coisa?" Jesus disse: "Tem. Pegue todos os seus bens, as suas riquezas, venda os bens, pegue as suas riquezas e dê para os pobres." E ali fala que o jovem foi embora. Já Mateus foi o contrário. Imediatamente ele se levantou diante daquele chamado que produziu algo dentro dele. Ele deixou todas as coisas, deixou ali a coletoria de impostos e passou a seguir Jesus.
um segmento que só terminou com o martírio dele. Ele não voltou atrás mais. Ele foi para frente, seguiu Jesus, aprendeu tudo o que precisava ser aprendido. Ele estava ali no grupo daqueles que saíram para fazer a primeira pregação e voltou naquela maior animação, porque eles disseram: até os demônios nos obedecem. E Jesus disse: não se alegrem simplesmente porque os demônios são expulsos e se submetem a vocês, mas se alegrem sim, porque o nome de vocês está escrito no céu. Então, Mateus estava na barca quando Jesus veio andando sobre as águas. Mateus viu Jesus multiplicando os pães. Mateus viu o primeiro milagre de Jesus que aconteceu lá em Caná da Galileia, aonde ele transformou a água em vinho. Mateus estava lá na última ceia, quando Jesus instituiu o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia. Quando Jesus foi preso, ele estava lá, mas sumiu junto com os outros, só ficou João. Quando Jesus foi crucificado, ele não estava, estava João, Nossa Senhora e algumas mulheres, mas após a ressurreição ele viu Jesus ressuscitado e ele estava ali no momento em que Jesus subiu aos céus. E aí ele foi enviado para pregar o Evangelho e aí aconteceu o martírio dele. Mas eu queria trazer um detalhe aqui da vida de Mateus, que por parte de Jesus ele foi assim maravilhoso. Olha só, Mateus, ele era um coletor de impostos. Ele mexia com o quê? Com dinheiro. Então ele sabia contar, sabia dividir, sabia somar, sabia tudo. Agora vejam, ele deveria ser o responsável ali pelo dinheiro da comunidade dos apóstolos, dos discípulos. Jesus deveria encaminhá-lo para isso. Mas quem é que ficou responsável por esse trabalho? Foi Judas Iscariotes. Ele era ali tipo um tesoureiro que ficava ali com o dinheiro para dividir as coisas, para comprar as coisas, para dar para os pobres e tudo mais. Mas veja o que é a sabedoria divina. Jesus não o colocou com essa função. Provavelmente, Mateus, exercendo essa função, ele iria cair aonde? Na tentação. Quem sabe nessa tentação que Judas acabou caindo, e não era para Judas cair, acabou caindo. Lidar com dinheiro não é fácil. Não é fácil lidar com dinheiro. Tanto que lá na São Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele vai dizer que a fonte de todos os males é o amor ao dinheiro. Porque o vício do dinheiro é insaciável. Quanto mais tem, mais se quer ter. Quanto mais se acumula, mais quer acumular mais. E se a pessoa não tiver a virtude do amor, a virtude da caridade, de também ajudar os outros, ele vai querer somente para ele.
Mesmo que ele tenha muito dinheiro, ele não vai querer dar. Ele vai usar para o seu uso próprio, ou vai cair naquela tentação também das pessoas que acumulam dinheiro e não quer gastar e fica com aquela visão de que vai usar no futuro e nunca que usa no futuro. É tipo aquele desenho animado do Tio Patinhas, que uma moeda para ele era importante e ele era arquimilionário, porque ele não gastava, nem com os sobrinhos ele gastava, mas quando ele via uma moedinha ele ia lá e pegava. Era assim, é o vício. Jesus, sabendo que Mateus poderia entrar nesta questão, porque uma vez que ele deixou a coletoria de impostos, ele poderia estar trabalhando também ali no meio dos apóstolos com o dinheiro e poderia cair na tentação novamente. Jesus evitou que ele continuasse nesse trabalho. Aqui tem um ensinamento muito importante para todos nós. Vejam só, meus irmãos, às vezes nós encontramos pessoas que estão ali no mundo das drogas, está no vício da droga. São Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer que nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Ele diz que cada um é tentado segundo as suas inclinações. Ele vai usar o nome concupiscência justamente para dizer isso. Cada um é tentado segundo as suas inclinações. Então veja, uma pessoa que bebe, ela vai ser tentada onde? Na bebida. A pessoa que está voltada para questões sexuais, ela vai ser tentada nas questões sexuais. Se a pessoa ela tem tendência a roubar, ela vai ser tentada no roubo. O demônio nunca vai oferecer algo que a pessoa não tenha inclinação. Por isso é importante nós estarmos atentos e observar qual é a minha inclinação, qual o tipo de pecado que eu tenho por maior inclinação. E aí dá-se até o nome de pecado dominante. Qual é o pecado dominante que está na tua vida? Então, uma vez que você percebe qual é essa inclinação, então é bom você se afastar. Então, voltemos ao exemplo que eu estava dando. Então, a pessoa, ela disse que se converteu, estava no mundo das drogas. E, de repente, agora, ela se acha chamada a cuidar justamente das pessoas que estão nas drogas. Ora, para uma pessoa recém-convertida não seria bom. A primeira coisa que essa pessoa recém-convertida deveria fazer é se afastar de todas aquelas pessoas que elas tinham como amigos que estavam neste mundo. Porque se você estiver ali, junto com essas pessoas, achando que irá convertê-las, é muito perigoso. Eu repito, ainda mais para quem é recém-convertido. É preciso tomar muito cuidado. Eu recomendaria, sim, depois de muitos anos, você percebe que realmente você não iria cair, e mesmo assim, nessa recomendação que eu estou dizendo, é muito importante ser muito prudente. Eu penso que a pessoa não deveria entrar nesse meio. Eu sei
que existem pessoas que estavam no mundo aí das drogas, no vício das drogas, se converteu e hoje está até em casas aí de recuperação trabalhando. Mas é um perigo porque a pessoa tem uma tendência a cair. Sabe aquela história de que não é bom tomar o primeiro gole, porque depois que toma o primeiro vem o segundo, vem o terceiro e aí desperta novamente aquele vício? É nesse sentido. É isso que aconteceu com Mateus. Era para ele estar trabalhando justamente com isso, mas Jesus não deu essa função para ele. Ele deu a função para outra pessoa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí se aplica, meus irmãos, como eu falei antes, a qualquer tipo de tendência. É por isso que nós precisamos evitar as ocasiões. É preciso evitar as ocasiões, porque se voltar de novo àquela situação achando que vai converter as pessoas, ou ficar achando que eu vou vencer, eu digo mais uma vez, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio, ele é astuto e ele é muito esperto. Nos primeiros momentos, ele vai até permitir que você chegue ao orgulho de achar que você está livre. E ele vai deixando, até chegar o momento em que ele vai jogar o bote em você, entendeu? O bote, né? A cobra que dá o bote. E ali ela joga o veneno e mata a pessoa. Tudo o que fizerdes, pense no seu fim, e não pecarás, como vai dizer lá no livro do Eclesiástico, e também no próprio livro do Eclesiástico, lá no capítulo 21 agora, porque o que eu falei antes está no capítulo 7, versículo 40, mas no capítulo 21 do Eclesiástico vai dizer o seguinte: fuja do pecado como se foge da serpente. Ou seja, fuja da inclinação que você tem, como se foge da serpente. Se eu colocasse uma serpente aqui, soltasse ela, você não iria ficar brincando com a serpente. Então, fuja das intenções. Então, você que está aí, de repente, vivendo uma situação aí de adultério, você está até caindo no adultério. O que é que você tem que fazer, então? Então, fuja da ocasião. Como fugir da ocasião? Não vá atrás da pessoa. Se você tem o celular e é um meio de você se comunicar com ela, o que é que você tem que fazer, então? Bloqueia esta pessoa, mas eu já dou uma recomendação maior. Mude o número do seu contato. Porque se você bloqueia um dia, você pode sentir a tentação, a vontade de querer conversar com aquela pessoa, e aquela pessoa vai chegar e fazer o quê? Você vai ligar, vai conversar e vai cair no pecado de novo. Então seria bom mudar o número do telefone. Então hoje, no dia da conversão de São Mateus, ou melhor, no dia em que ele foi martirizado, mas o Evangelho está mostrando o dia da conversão dele, onde Jesus passa e diz: segue-me. Então siga Jesus, não siga o diabo. O diabo vai armar armadilhas na sua vida para você perder a sua alma. Mateus começou o caminho de salvação da alma dele quando ele deixou a coletoria de impostos. Ao ouvir a voz de Jesus, ele seguiu Jesus e foi com Jesus até o final. Até depois ainda continuou
e foi martirizado e hoje ele está no céu. Ele foi salvo, ele salvou a alma dele. Ele não voltou mais àquela situação antiga. Se você quer salvar a tua alma, fuja das ocasiões. Fuja de tudo aquilo que poderia levar você à perda da sua alma. Você compreendeu? Que São Mateus nos dê força, nos fortaleça e nos encaminhe na salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.